Eu fiz um estágio no 5º ano em ortopedia e cheguei à conclusão que ortopedia eu não gostava. Era o que eu não ia Sério? fazer. Entendi, E entendi. quando eu falei para minha mãe que eu ia fazer ortopedia, o meu pai era cirurgião, eu disse, mas o que que é isso? Isso não é profissão de médico? Não, o que me mudou mesmo foi a residência. Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do LikeCast. Hoje você vai conhecer a história do Dr. André Chagas, nosso convidado de honra. Ele que tem uma história na ortopedia e se tornou referência como médico nessa área. E hoje a gente, além de conhecer mais do trabalho, nós também vamos conhecer um pouco mais da vida pessoal, se ele liberar. Tá liberado, doutor? Seja Tudo bem-vindo. liberado. Muito obrigado, Jéssica. Gente, E é um prazer estar aqui contigo, né, para conversar sobre a minha vida. Veja se pode isso. a gente está bem feliz de poder te receber por aqui, porque a gente fica sabendo nos bastidores de muita história boa que as outras pessoas deveriam saber. Deve ser fofoca. Não veio da fonte certa. Certo, certo. Doutora, a primeira pergunta que eu tenho para você, para quem ainda não te conhece, como é que você se apresentaria, o André Chagas, das suas próprias palavras? Eu sou um cara que nasceu em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina. E eu fui criado em Modelo. Modelo Santa Catarina é pequeno até hoje. Então eu sou um cara interiorano. Eu me considero um cara interiorano. Acho que Cascavel é uma cidade grande para mim, já pelo meu modo de vida. E eu sou um cara muito simples, eu acho, né? E eu me considero relativamente bem resolvido com a minha vida. Acho que eu alguns anos atrás li um artigo onde o autor dizia que a gente, quando chega um momento que tu acha que se tu morresse naquele momento, estaria feliz, morreria feliz, eu acho que hoje eu morreria feliz. Eu, claro que Espera gostaria não morrer, né? Tão até cedo. porque a minha fase de vida é muito boa, eu acho que eu tenho muita coisa que eu posso acrescentar para os outros e para mim mesmo, de aproveitar minha vida, mas eu sou um cara bem satisfeito com a minha vida. Eu vou destacar uma das suas características aqui que eu acho muito legal. Você tá sempre de bom humor, tranquilo, tá sempre pronto para ouvir as pessoas. É contigo, Jéssica. Essa característica de estar atento ao que as pessoas têm a contar, a partilhar um pouco da sua história para quem tá interessado em ouvir. Ele é bom de conversa, resumindo, tá, pessoal? Isso veio depois da medicina por causa do contato com os pacientes ou isso sempre foi teu, doutor? Não, isso é um treinamento. Eu já fui muito pavio curto e eu acho que a gente tem que treinar a tirar um tempo para as pessoas. Porque a gente tem um pavio curto porque não tira o tempo. Pelo menos é a minha conclusão. E de alguns autores que defendem isso. Então, se eu venho aqui, estou com pressa, Jéssica, eu não deveria ter vindo. Se eu saio atrasado de casa e preciso acelerar o meu carro para sair correndo para chegar, eu tenho que sair 5 minutos antes. Talvez é um planejamento que eu tenha que fazer melhor do meu tempo. Então, Tô preocupada com essa frase, mas tudo bem. pelo menos é o modo como eu penso. Então, o tempo de você demonstrar calma, claro que nós todos somos angustiados, temos nossas angústias e medos, né? Porque o medo talvez seja o que mais a gente converse hoje no mundo. E o modo como tu vai lidar com isso é que faz a diferença. Então, eu acho que é uma opção de vida. Entendi. Então eu já achei que a resposta é: aprendi isso lá no interior de Santa Catarina e trouxe pra Nada, cá. não tem nada Me a ver com o surpreendeu interior. na Não. resposta. E de Santa Catarina para o Paraná, como é que foi essa transição? Essa história. Como essa cidade onde eu morava era pequena, a gente saía para estudar. Meu irmão saiu para estudar, eu fui junto com ele, eu fui para Porto Alegre, fiz 2º grau em Porto Alegre. Acabei passando o vestibular em Passo Fundo, que é a cidade, uma grande parte da minha família dessa região. Fiz medicina lá, fiz a residência de ortopedia e conheci a Maristela, que é minha esposa até hoje. E ela me trouxe para cá, para o Paraná. Nunca imaginei morar em Cascavel. E quando comecei a namorar ela, comecei a conhecer Cascavel e acho que foi um grande acerto, porque eu adoro Cascavel. Hoje tenho meus 2 filhos, são de Cascavel. E sou um cascavelense, eu moro mais tempo em Cascavel do que já morei em outro lugar na minha vida. Então,
Gosto muito de morar aqui. Quando a gente fala de família, aí você tocou no nome da Maristela, eu vou ter que mandar um beijo pra ela, dá licença. Beijo, Maristela. A gente te espera aqui pra você contar os outros segredos. Mas sobre família, como é que você faz esse equilíbrio? Porque dizem que a vida do médico é insuportavelmente maluca ao longo dos anos. Como é que você fez pra equilibrar esses pratos? Não é verdade. É folclore, doutor? E do empresário que mora do coração. Agora há pouco nós estávamos falando eu estou indo para os meus 60, né? E a idade perigosa é aos 45, 50, onde a gente... Talvez o estresse seja a coisa mais perigosa desse mundo. E eu acho que isso tudo é um planejamento. Eu poucas vezes deixei de almoçar em casa ou dormir em casa, porque a gente tem escolhas e a gente tem que fazer plantão, tem épocas da vida que a gente... Claro, a medicina, como várias profissões. Essa pergunta eu gosto de responder com uma outra resposta, que eu agora lembrei dela. O meu avô materno trabalhava sempre com energia elétrica. Sempre trabalhou com energia elétrica, e ele, o meu avô Afonso, e ele tomava chimarrão, e a hora do chimarrão era meio sagrada. A gente tinha que jogar para conversa fora, e ele explicava que o médico tinha o plantão dele, mas quando chamavam ele, era quando acabava a luz. E tu imagina no interior, quando acabava a luz, onde a estrada era ruim, estava chovendo, tinha lama, e ele tinha que consertar a energia elétrica. Então, eu acho que cada profissão tem... É verdade. Depende de como você escolhe o modo como você quer viver. A escolha é tua, na verdade. Tem que definir isso. Na sua opinião, as pessoas estão realmente mais estressadas? Elas não têm feito essa boa escolha? Não tem dúvida. Não, mas não é uma questão de boa escolha. Agora, qual é o meu momento agora? E lá em casa a gente discutiu no final do ano, nós tiramos um tempo para discutir nossos planos do ano lá. E todos estavam preocupados com o celular. Todos nós. Com o Pega tempo aqui, que a gente Marcos, fica. guarda. Mas é que ele é um instrumento tão bom de trabalho, é tão bom o celular, a informação que tu tira. Eu sou da época que não tinha celular, né? Então, a gente só tem que cuidar como a gente vai agir com essa ferramenta, né? Claro, o mundo hoje nos gera muito mais informações, e isso não deixa a gente... O nosso cérebro não está acostumado com isso. Não tá. Ele gostaria de menos informações, o mais lento, né? A velocidade do mundo está muito rápida, né? A paternidade aconteceu com você em que fase da tua vida? Você já estava na medicina? Já. Eu vim para Cascavel final de 92, início de 93, e casei com a Maristela final de 93, e dali uns 5, 6 anos a gente teve a Helena, né? Que ela nasceu em 99, não posso errar o ano aqui. Vai dar problema, Vai dar cara. problema, né? E depois o Arthur 3 anos depois. E a paternidade mudou muito você? Claro. O que mudou? A gente não sabe direito, né? Porque o mundo, a vida vai desenvolvendo, vai desenrolando. E quando a gente se torna pai, as coisas vão acontecendo e você vai aprendendo a ser pai. Porque não existe isso não está escrito, não tem... também é uma opção. Quem não quer ser também é uma outra opção. Mas foi um investimento muito bacana. Eu gosto de comparar os filhos ao investimento financeiro. Então, se você não quiser ter risco nenhum, você vai deixar num investimento que tem uma rentabilidade menor, mas é mais seguro, né? Porque o filho sempre é inseguro. Te gera uma insegurança para a vida inteira, né? E só que a rentabilidade é maior. O risco é maior, a rentabilidade é maior. É muito bacana, eu acho. Já vou mandar aqui. Beijo pai, beijo mãe nessa hora. Fizeram um bom investimento, obrigada. Doutor, brincadeiras à parte, né? Eu gostaria de trazer alguns temas que a gente sempre acaba falando aqui nos bastidores que tem a ver com qualidade de vida. A gente acabou citando aí a questão do estresse e os seus filhos estão numa geração diferente, né? Eles vivem essa velocidade, essa intensidade. Você... Sabendo da história das pessoas, o ortopedista lida também com pessoas mais maduras, sabendo da experiência deles. O que você teria para deixar de conselho para essa geração que está tão acelerada, há tanto tempo no celular
e às vezes nem tem esse plano de futuro, né? Porque você comentou aí no início do programa, estou chegando aos meus 60 anos, fazendo as metas, e nem sempre nós, e eu vou me colocar nesse pacote, a gente não pensa tanto tão à frente. O que você diria para essa galera? Não, mas eu antigamente fazia o meu plano para 10 anos. Eu ficava imaginando, e muitas vezes com meus pacientes, dizia, se você tem esse problema agora, o que nós podemos melhorar isso para daqui 10 anos? Como é que tu te imagina daqui 10 anos? Será que 10 anos não é demais agora? Quanto mais velho a gente fica, mais talvez menos tempo a gente tenha que fazer os planos, né? Tenha que fazer. E eu acho que um conselho bom é a gente planejar o tempo da gente, né? Essa história do tempo é muito bacana. Poema é uma coisa que eu não gosto de ler muito, mas os poemas sobre o tempo são muito bacanas. Mário Quintana tem alguns poemas sobre o tempo sensacionais. E o tempo, quando você começa a imaginar que nós estamos conversando e ele não vai voltar mais, e ele é inexorável, ele sempre vai para frente, né? O tempo sempre vai passar. É a nossa idade, assim, é a idade das coisas que estão ao nosso redor. E como a gente lida com isso, talvez seja importante parar para pensar, né? Então, eu acho que o tempo é o segredo de tudo. O celular, na verdade, ele consome nosso tempo. É como eu estou usando o meu tempo. Então, eu sempre fui interessado no tempo, pelo menos. E hoje eu já ouvi falar, como dizer, fontes da minha cabeça, não vozes da minha cabeça. Eu vi em algum lugar, sabe aquela história? De que o tempo hoje, a percepção que a gente tem do dia, não é mais de 24 horas. Todo mundo diz, nossa, mas passou rápido, não passou rápido. Que a comparação na prática seria que o dia teria 16 horas por conta da velocidade da informação e o tanto que a gente consome de informação. Você sente que o tempo parece mais acelerado de fato? Não, eu acho que não. Eu acho que isso é que a nossa mente é natural, que passam 20 anos, e se nós conversando aqui, nós estamos recuperando, eu pensando, puxa, mas eu estudei há 30 anos atrás na faculdade, eu aprendi coisas que em segundos eu lembro, né? Isso dá uma sensação de rapidez. Mas talvez essa conta seja invertida, eu acho. Eu acho que nós vivemos muito intensos e talvez os 24 horas por dia signifiquem 30. Mais tempo. Pode pensar diferente, porque o que você fazia em 6, 8 horas, nas 16 horas que tu pôs aí, quanto mais coisa a gente faz hoje. Meu Deus. Né? Quantos clientes a gente tem no celular, conversa no WhatsApp, a gente conversa com o exterior, a gente viaja e parece que está mais perto. Então, o tempo ele tem... É poético isso. Ele tem 60 minutos, 1 minuto. 60 segundos, né? 1 hora, 60... E assim vai. O dia tem 24 horas e isso vai continuar sempre assim. Isso foi uma coisa que a gente já fabricou. Porque antigamente, quando não tinha o relógio, a gente olhava para a lua. E a gente calculava a hora mais longínqua ainda, né? Era diferente. É questão só de filosofia, né? Acho que o tempo vai ser igual. Eu acho que hoje em dia a gente só se acostumou, talvez, a ter a possibilidade de poder reclamar mais disso. Talvez sim, hoje a gente reclama da vida, né? Nunca a vida foi tão... Uma coisa bacana é a história, né? Então, o mundo nunca foi tão confortável. Nunca foi tão bom viver. Mas a gente tem mais medo agora. E o medo parece que ele está associado com a sensação de perda. Com aquilo que tu não quer perder, né? Sim, o que tu tem de sentido. bom, né? Tem muito menos guerra, muito menos coisas ruins acontecendo no mundo, mas a sensação é que tem mais, né? Porque esse monte de notícias de coisa ruim, né? Parece que o mundo vai acabar, né? Mas diz que pessoas mais sedentárias e com mais peso do que deveriam, realmente existem mais. Seria esse um reflexo dessa nova vida mais confortável? Estilo de vida, né? Talvez sim. Você recebe Porque mais... você imagina se você
vivesse num ambiente mais hostil, né? Imagina Acho um que eu não ambiente sobreviveria. frio. Então, começa por aí. Eu acho que eu não viveria. Nós estávamos conversando antes sobre nossas familiares com 90 anos, 95 anos. O meu consultório, no hospital, a gente vê pacientes bem idosos e bem querendo melhorar, estar bem de vida e ativos. Então, começa por aí. A expectativa de vida nos anos 40, há 100 anos atrás, era metade do que nós temos hoje. Então, você imagine, né? Tem mais gente gorda ou fora de peso, como se diz, mas estão vivendo mesmo assim mais. Né? A ciência Claro que evoluiu. a gente procura melhorar. É a tecnologia como um todo, né? A gente vive melhor, tem casas melhores, passa menos frio, passa menos fome. É só falar com os avós. Quem tiver avó em casa, pergunte. Não precisa ir longe. Quem quiser, leia um livro, né? O livro de história vai mostrar isso. A Idade Média era terrível. Terrível pro rei. Calcule pro súdito. Faz sentido, faz sentido. É. Quando a gente vai aí olhando pra tua história, você vem falando de qualidade de vida, eu queria que você voltasse aí, anos atrás. O que você fazia na tua infância? Você era já uma pessoa que gostava de conversar, já era extrovertida, ou você teve uma fase assim da adolescência, de se esconder? Como é que foi? Acho que não. Mas a minha adolescência era de um cara do interior. No interior a gente jogava futebol, a gente andava de bicicleta, andava no mato, com um facão grande pra gente cortar o mato e os dias quentes a gente adorava andar no mato, no riacho. Eu adorava andar no mato, era fresquinho, e tu andava na pedra, no meio do rio. Isso dá um saudosismo da inveja que a gente tinha daquela idade, a habilidade que a gente tinha de andar no rio. Hoje é perigoso eu cair, quebrar a perna, né? Então a gente fica, é o medo. Vamos evitar, né? Vamos evitar. Vai evitar. Mas era um cara de cidade interior, né? E não tinha ninguém na área médica? O que te levou a escolher medicina no meio meu pai era médico. Talvez eu tenha um primo meu, até conversei com ele há pouco tempo e eu admirava muito ele, né? O Clévio. Ele é médico em Santa Catarina, Campo Alegre, cidade que ele mora. Né? E tem vários outros médicos. Um primo meu também é médico, também em Santa Catarina. Tenho enfermeiras também, tem muita gente da área médica lá em casa. Da área da saúde, então isso te encantou? Talvez sim, mas eu acho que eu nem pensei em outra coisa, sabe? Foi natural. Eu acho que sim, eu não pensei em coisas diferentes. Qual era o desafio de fazer medicina naquela época? Porque hoje eles têm o celular, dá para pesquisar no Google. Em que época? Quando você fez faculdade? Quando eu me formei? Quando eu me formei não tinha celular, mas não tinha ressonância magnética. Não tinha exame laboratorial de vírus. Faça um exame para o Covid. Cara, isso não existia, um exame para vírus. Hoje a gente faz exame de 10 vírus rapidamente e barato. Fácil. Né? Para descobrir por que está tendo uma diarreia. Claro que isso gera uma angústia e mais medo, porque a gente aceitava melhor a doença, era diferente, né? O mundo mudou demais, né? Tu imagina eu ligar para ti e você não me atender. Aquela chata não quer me atender, ela tá vendo que sou eu. Olha, pessoas da minha geração vão dizer, mas para que ligar, doutor, manda mensagem? Uma coisa assim. Mas, e eu posso não entender isso, né? Exatamente. Imagina. Que é a comunicação, que é um desafio grande. E aí a gente passa por essa transição, você falou aí 30 anos de medicina? 30 anos. Como é que faz para acompanhar toda essa mudança? Essa também é uma exigência. Na verdade, fazem 35. Vou fazer 35. Nós temos a festa de 35 anos. Que a gente conta a medicina quando começa a trabalhar, né? A gente antes faz a formação e ainda faz a formação da formação, que é a especialidade. Então, eu gosto muito de fazer medicina até hoje. Né? Eu acho muito bacana. A gente tem o residente, eu gosto muito de falar para o residente, que é o médico que está em treinamento. É muito chato ouvir o médico reclamando da medicina, sabe? O médico reclama que é difícil, que paga mal, eu sou da teoria que se você tiver muito ruim na tua vida, tu deve fazer alguma coisa e mudar. Então pare de fazer medicina, vai fazer alguma coisa que
Vamos ser práticos aqui. No Rio Grande do Sul, a gente diz que o passo do vizinho sempre é melhor, né? Então, se você não gosta do que faz, pelo menos pode mudar o foco, né? Hoje é tão amplo o foco de toda a medicina, e tu pode usar ela para fazer N coisas para a tua sobrevivência, né? Se tiver tão difícil assim. Mas medicina é muito bacana, tu ajuda pessoas, a minha área, eu faço quadril, e quadril reabilita pessoas que têm artrose normalmente, eu faço prótese é uma cirurgia muito bacana porque tu consegue deixar a pessoa voltar a ter uma atividade, coisas que ela achou que já tinha acabado na vida dela, volta a ter a possibilidade de fazer, então é muito bom isso aí. Claro que tem percalços, como tudo nessa vida, né? A gente fica muito angustiado com o paciente que não vai bem, quando tem uma complicação, e a gente tem que acompanhar e resolver isso também, né? Toda profissão acho que vai ter o ônus e o bônus, Não né? tem A gente dúvida. tem que lidar com eles da mesma forma. Tem que ter mais ônus, mais bônus do que ônus, né? Senão a gente desiste, deve desistir. Então, essa é a conta, né? Se estiver Tem que ser muito ruim, tem que positiva. fazer essa conta, né? E a ortopedia, você se encantou por isso já na faculdade ou foi anos depois? Nada. Eu fiz um estágio, eu falo muito, eu falei hoje para o residente. Eu fiz um estágio no 5º ano em ortopedia e cheguei à conclusão que ortopedia eu não gostava. Era o que eu não ia fazer. Entendi. E quando eu falei para minha mãe que eu ia fazer ortopedia, o meu pai era cirurgião, eu disse, mas o que é isso? Isso não é profissão de médico? Não, o que me mudou mesmo foi a residência. A residência médica foi muito bacana. Eu tive vários mentores. O Dr. Milton foi um cara que me influenciou muito. Um cara, meu amigo até hoje, muito positivo. E eu acho que na vida a gente tem que ter algumas pessoas que são os nossos gurus, que a gente acredite. E eu acho que é o mérito da gente acreditar. Tem gente que não acredita em nada, isso é um problema. Então, eu acho que isso é fé. Ela pode ser religiosa, mas ela pode ser no trabalho, ela pode ser na vida da gente. Então, tu tem que acreditar em coisas. E isso vai mudando na tua vida e tu vai mudando as coisas que tu acredita. Mas ficar sem acreditar em coisas é terrível. Talvez isso cause doença na gente até, né? Tem aquela frase, né? Cabeça vizinha, oficina, não Sim, precisa não nem há terminar. É isso mesmo, É eu verdade. concordo que se a gente está Isso se aí. dedicando e vendo as coisas acontecerem de forma positiva, isso automotiva, Não né? tem- a gente tem que se automotivar, porque a vida tem que ser bacana, né? E às vezes eu Não acho que as tem- pessoas se apegam, e aí eu vou, vou colocar a culpa na rede social. A gente se apega a falar de coisas grandiosas hoje, justamente porque a gente quer mostrá-las na rede social. Mas isso sempre foi assim, Jéssica. Mas daí sem O rede modo social a gente como- não via. Não, mas é que o modo como a gente faz é que é diferente. Sim, Mas isso sempre foi assim. Isso não vai mudar da pessoa humana. é. Né? Mas eu gostaria de ver um mundo em que a gente aprendesse a valorizar mais as pequenas coisas. Eu acredito nesses detalhes. Mas isso é fé. É no que tu acredita. Perfeito. E aí, o doutor da área da ciência chega a fazer aquela interrogação agora na cabeça das pessoas. Médico fala de fé? De espiritualidade? Claro. Por que não? Porque dizem que- que ciência e fé são opostos, doutor. Não é verdadeiro isso, né? Tanto que eu sou católico, então a igreja é católica, mas eu acho que todas as igrejas para mim são muito parecidas. Cada um é uma entidade, né? Tem o mesmo Não tem rumo, nada a né? ver com Deus e Deus não precisa do intermediário, eu sempre brinco com isso. Mas ela tem uma entidade que ela pesquisa a ciência. E a ciência, ela é baseada em fatos comprovados. Então, muita coisa que é invocado como ciência não é ciência, né? É usado ou politicamente ou com um método de venda, que é uma outra coisa, né? Então, a ciência é essa tecnologia que faz o celular, que faz a internet, que faz a tomografia, que faz a ressonância, que faz o avião para viajar, mas para jogar bomba também. Então, a internet é igual, ela vai nos usar, vai ser o ônus e bônus, como tu falou. Tem coisas boas e coisas ruins, né? Então, é o modo como a gente usa. Então, essa grandiosidade, a rede social é muito bacana.
Eu não participo da rede social porque... Participa, @Quadril Cascavel, Viu? doutor. Olha lá, A sigam o Jéssica me perfil. ajudando, ó. Mas, assim, a gente tem que ser sociável, né? Sim. Mas como a gente vai usar isso, talvez seja o nossa dificuldade, esse mundo super tecnológico que a gente tem, né? Pra frente. Eu não sei onde é que a gente vai parar. Sinceramente, eu acho que cada vez mais a gente vai se inserir nesse meio. Acho que não tem como retroceder nesse sentido. Mas em algum momento, eu acho que a gente vai se assustar mais do que nós estamos. E aí a palavra medo, de novo, começa a nortear aí os nossos pensamentos. Mas sem falar de medo, vamos falar de esperança? Quais são os seus planos para o futuro, então, doutor? Porque você continua super ativo, né? Você não pretende parar de trabalhar tão cedo. A gente vê o seu carinho com os pacientes. Você gosta, né, do atendimento do dia a dia, do centro cirúrgico. Eu nunca pensei em parar de trabalhar. Para mim, a aposentadoria, assim, é apenas uma fase de vida. É um nome que a gente deu porque existe a Previdência Social, onde fizeram um sistema onde a gente tem um ganho financeiro quando a gente demarca essa aposentadoria. Tem a previdência privada, que tu paga uma poupança, porque chega um momento da vida que a tua força física vai diminuindo. E se tu não tiver um planejamento de viver com menos e ganhando menos, você diminui a tua qualidade de gastar mais, ou de gastar a mesma coisa, ou de ter assim o estilo de vida que tu escolhe. Agora, parar de trabalhar, não pensei nisso ainda, sabe? Não, o modo como trabalhar, isso sim, isso mudou muito, né? Isso mudou a cada época, a gente vai mudando coisas que a gente faz e o modo como a gente faz essas coisas. Então, mas eu acho que a gente não precisa parar de trabalhar nunca, né? E ao longo desse período, você teve a oportunidade, né? Você comentou aí dos residentes, de continuar passando o seu conhecimento adiante, ajudando na formação de novos profissionais. Mas isso em qualquer coisa. Não é na medicina, né? Em qualquer atividade que tu faça, tu aprende muito. Hoje eu tô começando a ficar um cara velho, né? Mais velho. Meus filhos me acham velho, né? Mas nós vamos... quem for novo e conseguir ouvir pessoas mais velhas é muito bacana. Por isso que o japonês é um cara... O chinês, né? Eles valorizam muito a pessoa velha. O índio, né? Também. Mas a gente pode aprender bastante coisas com mais velhos. Sobre a vida, talvez. Não com a tecnologia. Realmente eu sei usar menos o celular que meus filhos. Mas eu passei por etapas de vida e por experiências diferentes. Que eles vão ter que passar a vida para passar. Então, a vida é um aprender e um ensinar constante, né? Perfeito. Sempre aprendendo, sempre ensinando. Mas conta aqui, tem horas que você olha assim, os jovens, e você pensa assim, já sei onde isso vai dar. Você não tem já essa percepção de pensar, não vai por aí, e só esperar para dar errado assim, doutor? Não, você não tem essa maldade. Se tiver, não vai contar, né? Não, o jovem é um cara muito bacana. É muito bacana ser jovem, né? Porque tu tá com o gás todo, tu tem toda... A gente conviver com jovem, isso me lembra o Dr. Francisco, né? Que ele vivia incomodando lá na clínica e dizia o quanto era bom conviver com a gente que era mais jovem, porque ele era mais velho, né? Hoje estou eu ficando mais velho lá da clínica. Mas a gente conviver com o mais jovem renova, o mais jovem tem mais vontade de fazer as coisas, a gente deixa de lado, tem coisas que a gente não quer mais fazer, mas o mais jovem está apto, sempre pronto a muitas atividades, né? Claro que como a gente deixa de fazer coisas, às vezes o jovem trabalha a mais, talvez seja isso que tem que ter experiências para, enfim, para ver se vai dar certo alguma atividade ou não, mas jovem é muito bacana, é uma fase da vida da gente, como é que não é bom ser jovem, né? Vou dar um exemplo prático, né? Pai, vamos falar de pai e mãe, né?
Não, se eu fosse você, eu iria por esse caminho aqui. A gente nem sempre. Eu vou te dizer, mas eu vou te dizer um problema de pai e mãe. Esse sentimento de gostar dos filhos é tão grande que a gente tem que cuidar para não exagerar. Então a gente quer proteger. E a superproteção é um sentimento muito ruim. Ele é perigoso, na verdade. Não é um sentimento ruim. Ele é perigoso, eu acho, mais perigoso. Perigoso da gente não deixar as pessoas passarem pelas etapas da vida que tem que passar, né? Então, às vezes, o pai quer super proteger o filho. Não sofra, meu filho, com isso. Como é que você vai aprender, às vezes, ter uma experiência sem o sofrimento? É que nem fazer a viagem sem entrar no avião ou passar pela alfândega, ou faz parte o processo. Daquele processo de vida que tu escolhe, né? Daquela atividade que tu escolhe. Você se considera uma pessoa feliz, doutor? Por quê? Essa foi funda, né? Essa é complicada, né, Jéssica? Eu acho que vem naquele papo do cara que eu citei antes, que disse que a gente tem que morrer se a gente morresse. Tu acha que faltou muita coisa para te fazer na tua vida? Quais os projetos que tu ainda não fez? Puxa, eu tenho tantos projetos que eu fiz na minha adolescência, na minha época de estudante, que já se completaram e às vezes ultrapassaram até o que eu imaginei que fosse acontecer com a minha vida aos 60, né? Eu acho que sou feliz. Eu tenho uma vida muito tranquila, né? Eu não sei o que é felicidade direito, né? Eu tenho vontade de trabalhar, eu tenho vontade de viver, que às vezes tem pacientes que não têm vontade de viver, que tem pessoas que são aparentemente saudáveis e eu imagino o tamanho do conflito dessas pessoas, né? Então, eu acho que felicidade é tu tá com vontade, ter fé em coisas, acreditar que tu seja importante, né? Tu tem uma importância no ecossistema onde tu vive. Perfeito. Eu gostei da resposta. Vou refletir aqui. O que é felicidade pra mim? Era pra te deixar com minhoca na cabeça. Me deixar com minhoca. Você conseguiu, doutor. Você conseguiu. Viu? Atingiu o objetivo. Mais um cumprido. E a gente fala aqui nos bastidores das experiências que você tem a oportunidade de fazer, justamente pela flexibilidade que hoje, né, a tua vida que você construiu ao longo desses anos te dá. Você gosta de viajar, doutor? Vamos falar desse hobby? Eu gosto de viajar de carro. Eu gosto de viajar de avião também, mas gosto de viajar de carro também. O que a viagem proporciona que ficar em casa de férias não é a mesma coisa que sair e viajar? Ter o tempo. A gente gastar o tempo, a gente dizer, puxa, eu tenho uma semana que eu posso parar de trabalhar e fazer uma atividade que eu queira, né? E claro, conhecer pessoas, conhecer lugares, bater uma foto bonita, né? Que a Maristela gosta de pôr no porta-retrato, né? Eu também gosto. Na churrasqueira a gente tem um porta-retrato, tem que trocar. Vamos colocar foto disso aí, produção. Vai ter que mandar uma foto dessa churrasqueira. Isso é bacana. Eu também gosto de ficar em casa, eu sou muito caseiro e plantar, a gente plantar uma flor, plantar o que quiser que seja, é muito bacana, porque a natureza ela não para de crescer, parece o tempo, né? Ela dá essa sensação que a vida é contínua. Se você parar de viver, o resto ao teu redor vai continuar vivendo. Muito bem. E quando você falou viagem de carro, não é, para quem não sabe, né, estamos em Cascavel, interior do Paraná, não é daqui a Foz, que é a típica viagem do cascavelense, é mais longe, né, doutor? Quantos quilômetros? Não, agora ela tá me cutucando para me falar. Fala. Então, você me falou, eu te falei antes que é um treinamento do tempo da gente. Eu, para tirar uma semana de férias, eu tinha muita dificuldade no início da minha carreira. Porque a gente tinha uma angústia de trabalhar e a gente achava que... E precisava mesmo, a gente tá no início da carreira, a gente ganhava menos e gastava mais, precisava investir em tudo, né? E tinha mais angústia com isso. Então,
Depois eu consegui tirar 10 dias, depois 12 dias, e agora eu tirei 20 dias de férias para fazer uma viagem de carro. Por isso que ela tá me cutucando aqui. Você vai deixar eu mostrar aquelas fotos, né? A gente pode colocar as fotos aí no ar? Pode, as bonitas, né? As feias não. Combinado, produção. É que eu tava incomodando o Max aqui, que é um baita fotógrafo aqui, só mostrando minhas fotos, só as bonitas. Eu tirei 5 aqui para mostrar para ele. Ficou com uma inveja do nada aqui. Mas lugares maravilhosos. Para onde foi esse passeio? Para quem tá acompanhando aí, vendo essas fotos, são de onde? Não, eu fui a Bariloche agora no final do ano. No mês passado. E daí eu tava mostrando. Eu nunca tinha ido ao Cerro Tronador, é um lugar muito bonito lá. Uma geleira dessas geleiras eternas, e fica muito fácil eu ter foto, porque o lugar é muito bonito. Então, o ângulo que tu fizer vai ficar bonito. Porque o segundo hobby é foto. Eu já fui mais fotógrafo na minha vida. Agora já teve mais aniversário de criança também, né? Que aniversário de criança é regra. E agora tem uma praga, o tal do celular, ele bate foto bonita e a gente faz não rapidinho. Tem mais aquela. É, muito mais rápido. É que nem o raio-x, ficou fácil. Agora bate, ele já aparece na tela do computador. Perfeito. Facilitou. Doutor, a gente sabe que se deixar a gente vai longe aqui, mas agora aqui na reta final do podcast, eu queria ter a oportunidade de falar do seu trabalho bem direcionado agora, falando de ortopedia, dos desafios que essa área tem, dos desafios que os pacientes trazem para vocês. Então eu vou deixar aqui o espaço aberto para você de responder a seguinte pergunta: qual é o principal BO, doutor? BO. Tem vários. Desafio maior de um ortopedista de quadril. E é extremamente específico na ortopedia, né? Sim. Até você pode comentar sobre isso. Eu vou te dizer que... Mas de uma maneira geral, eu vou te dar um exemplo Isso eu acho que fica didático da gente entender do médico em geral e talvez dessa tecnologia que só vem ajudando. Isso só melhora na vida da gente. Os materiais são melhores, o hospital nos dá mais estrutura para operar, a segurança da anestesia hoje é muito melhor. O que mudou bastante? Tudo isso que nós estamos falando até agora. A vida da gente mudou, o modo como a gente vê a vida. Então você imagine um paciente há 30 anos atrás. Eu tinha 30 anos também. E então, imagina eu novo e o paciente com uma cirurgia que aqui em Cascavel pouca gente fazia a prótese de quadril. Normalmente vinha alguém de fora para fazer essa cirurgia. E a gente propôs uma coisa nova, que era fazer subespecialidade. Normalmente todo mundo fazia todas as especialidades, eram ortopedistas gerais que a gente chama aqui. Então a gente tinha esse plano de fazer a clínica e a gente conseguiu colegas que acreditaram, tiveram fé no mesmo tipo de... Hoje fica muito fácil, o paciente quer consultar com o cirurgião de quadril porque ele identificou o problema, mas naquela época não era assim. E as nossas cirurgias tinham um objetivo diferente para o paciente e para nós mesmos. Então, o grau de resolução que a gente tinha era para um objetivo diferente, que a gente chama de expectativa. A expectativa do paciente e a expectativa do médico. E a expectativa real da cirurgia, porque a doença continua a mesma e a solução é muito parecida, é a prótese. A prótese pode ter mudado os materiais, a técnica cirúrgica, mas o que se espera da solução é a mesma. Vamos colocar 15 anos para ser o intermediário. As expectativas mudaram, porque a expectativa de evolução da técnica cirúrgica mudou, da prótese primária, que a gente chama, que é a primeira vez, e de quando ela estraga, porque é uma peça que ela pode com o tempo estragar e nós temos a necessidade de trocar, que a gente chama de revisão de prótese. Então, a gente aprendeu muito sobre essa revisão de prótese e a tecnologia trouxe materiais novos. E hoje está um pouco, às vezes, difícil até da gente entender a expectativa do paciente e a nossa mesmo, porque os pacientes mais novos, naquela época a gente operava pacientes com mais idade, de 65, 70 anos, porque a gente não sabia
como é que seria a evolução futura da prótese. Hoje a gente sabe isso. A gente sabe trocar uma prótese. Mas os pacientes de 35, 40 anos que precisam de uma prótese, que são bem jovens, não é a maioria, mas hoje está muito mais frequente isso, a expectativa deles é performance. Os pacientes de 50, 55, às vezes não precisam da prótese e às vezes querem fazer uma prótese para ficarem melhores do que eram antes. E talvez da minha idade para frente, de 65, 70, querem uma prótese para talvez viverem até 150, eles querem uma eternidade, uma longevidade com qualidade. Então essas expectativas aumentaram no sentido de performance. Tanto que hoje nunca se vendeu tanto a indústria farmacêutica, vitaminas e esse tipo de tratamentos alternativos que nós chamamos, que não são bem comprovados, mas todo mundo acredita muito em alguma coisa milagrosa, que a tecnologia está tão boa que, puxa, mas eu vou acertar esse troço aqui, vai funcionar bem comigo, né? Então, que não é científico. Científico é aquilo comprovado, ó, faça desse jeito, isso já testaram e funcionou, né? Então, o BO eu acho que ele acontece quando acontece alguma coisa possível e você fez o máximo para que acontecesse certo. Eu acho que tu dorme tranquilo e a maioria dos pacientes entende bem o teu esforço que tu fez para melhorar aquilo. E tu tem limites, né? Agora, tu errar na expectativa é um problema, né? Porque daí às vezes não tem acerto. Tu perde uma coisa que a gente chama, que é fundamental, que é a confiança. Que é essa relação entre médico e paciente que tem que ser muito grande. Ela pode até balançar, mas ela tem que ser grande. Ela não pode ser perdida. Senão a gente vai ter que trocar de médico ou trocar de paciente, né? Não vai ter jeito. A gente tem que ter algum que a gente tenha fé, que a gente acredite, né? Fé é acreditar. E quando a gente fala desse momento de dar a notícia que a pessoa vai precisar de prótese, houve uma época, até você comentou aí da questão da anestesia, que era mais assustador receber essa notícia? Não há dúvida, isso melhorou muito também, né? Porque hoje em dia a pessoa receber uma notícia que tem uma solução para o problema dela, claro que o diagnóstico eu acho que sempre é uma notícia ruim, né? Você saber que tu tem uma doença, mas muitas vezes o paciente já vem no meu consultório já com o diagnóstico, com uma desconfiança. E hoje nós temos muita informação, né? Dr. Google, o doutor está se referindo. Sim, e isso é muito bacana, porque a pessoa já... Ou tu melhora, porque tu mostra para ela que não tem a doença e ele fica mais tranquilo. Ou se ele tiver, tem uma solução bem razoável e relativamente segura da gente resolver, né? Agora, já foi mais difícil, né? Foi mais perigoso a gente fazer um tratamento, vamos dizer assim. E hoje eu percebo que tem a gente, né, para quem não acompanha, vou fazer o convite aqui, vão lá para o canal Cirurgia do Quadril Cascavel e também para o perfil Quadril Cascavel, que eles vão ter a oportunidade de visualizar como é um centro cirúrgico, de entender um pouco mais dos bastidores, porque o que a gente não tinha é a visão de como seria. E isso também é assustador. Então, a gente tem também essa entrega de informação que facilita um pouco desse trabalho, né, doutor? Sim, hoje tem séries de TV que mostram a cirurgia, né? Ou no YouTube tu vê cirurgias ao vivo, né? Não sei quanto ajuda, quanto atrapalha. Eu acho que um pouco de informação ajuda e um pouco causa angústia, porque a gente começa a ficar mais preocupado. Antigamente, o paciente preocupado era o médico, porque ele tinha algum conhecimento sobre a doença e sobre tratamentos, né? E hoje todos nós temos conhecimento de tudo. Então, eu me comparo a essa tua colocação, a gente viajar de avião e tentar entender o que acontece atrás, no aeroporto, né? Que é outro setor muito delicado. Eu acho que é melhor a gente acreditar que todos estão fazendo o melhor pra gente. Por isso que é uma questão de fé, a gente viaja mais tranquilo e dorme mais tranquilo. Tem uma grande diferença, tem a enfermeira lá do hospital, a Thaís, que ela fala que a diferença do avião é que o piloto está junto. Então a gente imagina que ele vai cuidar mais ainda, né? Então, por isso que essa relação com o médico tem que ser que nem a do piloto. A gente tem que imaginar um piloto que esteja com a gente, mesmo se o avião cair, e ele queira fazer tudo para que salvem as pessoas mesmo com o avião caindo, né?
Isso é muito legal, eu nunca tinha pensado nisso. É. Mas a partir do momento em que vocês criam esse laço com o paciente, tudo fica mais fácil, porque depois que ele coloca uma prótese, ele tem que permanecer com esse relacionamento também. É como quando você tem pressão alta e chega o momento de tomar um remédio. Isso não acaba nunca, né? Normalmente uma diabetes controlada é porque você hoje chama de pré-diabetes. Não é uma diabetes. Diabetes é uma doença ruim que você tem que controlar, normalmente com medicação, é que o teu corpo já perdeu aquela capacidade. Não é que você tem um estilo de vida ruim. Se você tem um estilo de vida ruim, tu corrige com o estilo de vida. É outra coisa, né? Então, essa confusão que a gente faz às vezes com uma doença, a doença é uma coisa bem definida que você tem que tratá-la, né? O legal é que tem muito tratamento que funciona, né? Muito bem. Doutor, eu quero deixar aqui firmado o compromisso de que você volta. O próximo tema vai ter que ser um, assim, desses que deixam o pessoal aí do outro lado arrepiado. Eu gostei que você comentou da anestesia, fiquei com ele aqui na cabeça, porque é algo que eu também, que nunca passei por uma cirurgia, eu acho que eu ficaria preocupada. Eu acho que esse momento também me deixaria aí preocupada. Podemos trazer um anestesista para conversar aqui. Vamos bater papo sobre isso, de como isso evoluiu dentro da medicina, como isso contribui com a ortopedia. E é muito bacana essa relação da cirurgia, que a ortopedia é uma especialidade muito cirúrgica, né? A anestesia é que proporcionou a evolução da cirurgia. Que antes da gente conseguir dormir, estar tranquilo, não conseguia fazer cirurgia. E cirurgias hoje complexas, né? Cada vez mais complexas. Você tá mexendo com a minha cabeça, que minha cabeça já foi longe, doutor. Vamos ter muitos temas aí. Eu quero finalizar com o seguinte pedido. Que conselho você daria pro menino André Chagas, agora que você sabe o final da história? Barbaridade. Viva tudo novo, né? Com intensidade. É muito bom a gente viver sem querer planejar demais a vida, né? Porque a vida, ela vai acontecendo. Muito bem, doutor. Muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua companhia. E se prepare, porque vem mais convites por aí. Senhora. Eu me despeço de você aqui no LikeCast. Fiquem aí na ansiedade de descobrir quem será o nosso próximo convidado. Até mais. Tchau, tchau.